A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que eu vos falo é o presbítero Marcos Vinícius. E nesse momento Deus tem uma palavra de cura para a sua alma. Deus tem uma palavra de libertação, de mudança de vida e de salvação para a sua alma, que eu te peço que você fique até o final para você entender o que Deus tem para falar contigo. Lá em Gênesis, capítulo 6, do versículo 1 ao 10, mas Deus fala bem assim: e quando os homens começaram a se multiplicar sobre a terra, lhes nasceram filhas. Então, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram mulheres para si de todas as que escolheram. Então o Senhor disse: o meu espírito não contenderá com os homens para sempre, porque ele é mortal. A sua vida será de 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e ainda quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, esses gigantes eram fortes, homens famosos que houve na antiguidade. E o Senhor viu que era grande a maldade do homem sobre a terra, e que todos os pensamentos e intenções do seu coração eram maus e em todo o tempo. Então o Senhor se arrependeu de haver criado o homem na terra e feriu o seu coração. E o Senhor disse: exterminarei da face do homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver criado. Mas Noé achou favor aos olhos do Senhor. E esta é a história de Noé. Ele era um homem justo e sem mácula em sua geração. E Noé andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Louvado seja Deus. Diante desse texto, meus irmãos, que nós acabamos de ler, que nos fala sobre a corrupção do gênero humano, nós temos que entender que depois de Adão e Eva, que eles pecaram contra Deus e foram expulsos do jardim do Éden, Adão e Eva coabitou, teve relações sexuais e começou a se multiplicar os filhos de Adão e Eva. E no capítulo 5, se os irmãos forem ver, nos fala sobre a descendência de Adão, fala dos filhos de Adão, até chegar no capítulo 6, que fala sobre a corrupção do gênero. Então no capítulo 5 vai narrar muitos nomes sobre a multiplicação dos filhos e dos filhos e dos filhos e dos filhos e dos filhos, e por aí vai até o capítulo 6. Então o capítulo 6 já começa a falar: e quando os homens começaram a se multiplicar sobre a terra, lhes nasceram filhas. Então os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram mulheres para si de todas as que escolheram. Louvado seja Deus. Olha o primeiro ensinamento de Deus para a nossa vida. Os homens começaram a se multiplicar sobre a terra e lhes nasceram filhas. Só que em toda a Santa Bíblia eu aprendo e vejo que quem dá o crescimento da vida, quem dá a multiplicação da vida, quem dá a forma à vida, quem dá a construção da vida, quem dá o preparo da vida, não é um homem, mas é Deus. É Deus que faz a alma crescer. É Deus que faz a alma se fortalecer. É Deus que faz o ser humano ser forte. Louvado seja Deus. Então Deus, sendo o dono da vida, é Ele que multiplica, é Ele que concede vida e é Ele que também tem poder para tirar a vida.
Então, pela permissão de Deus sobre a vida de Adão e Eva, Deus permitiu que eles começassem a se multiplicar sobre a face da terra. Mas se Deus, sendo dono da vida, não tivesse permitido, eles não se multiplicariam sobre a face da terra. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, entendam uma coisa: aquele que tem poder de multiplicar a sua força está falando contigo. Aquele que tem poder de multiplicar aquilo que você não tem e não pode, ele está falando contigo. Aquele que tem poder de multiplicar a sua fé, como já está multiplicando através dessa palavra, e multiplicar as suas esperanças, está falando contigo, através do Espírito Santo de Deus e de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. Meus irmãos, Deus, ele tem a solução para tudo. Se o ser humano não pode, se o ser humano não tem, não é capaz, Deus, ele levanta, Deus constrói, Deus multiplica, Deus edifica, Deus capacita e prepara o ser humano. Não há motivo para você olhar para trás. Se você crê que existe um Deus que pode multiplicar sabedoria para você lidar com as dificuldades, não há motivo para você querer tirar a sua vida. Se você crê que esse Deus da multiplicação está falando contigo, é o Deus que faz o que o homem não faz, é o Deus que dá o que o homem não pode ter, é o Deus que cria para dar e abençoar o que o ser humano não pode criar e não pode receber. Louvado seja Deus. Esse é o Deus da multiplicação. É o Deus que multiplica força para quem não tem. É o Deus que multiplica saúde para quem não tem. É o Deus que multiplica vida para quem está morto espiritualmente e não consegue enxergar o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, porque Deus permitiu, Deus quis que eles se multiplicassem. Então nasceram filhas sobre os homens que se multiplicavam sobre a face da terra. Então a Bíblia fala, então os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram mulheres para si de todas as que escolheram. Então o Senhor disse, o meu espírito não contenderá com os homens para sempre, porque ele é mortal, a sua vida será de 120 anos. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, o que Deus ele quer nos ensinar através desses dois versículos é que a primeira é que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens que se multiplicavam sobre a face da terra eram belas e escolheram cada uma para si. Deus ele disse, o meu espírito não vai contender com os homens para sempre, porque o homem é mortal e a sua vida será de 120 anos. Deus estabelecendo a idade do homem sobre a face da terra. Só que o que me chama a atenção é que os filhos de Deus que pegaram as filhas dos homens para si, porque eram belas, e tomaram para si, é que eles viram que eram belas e eles tomaram para si, mas o versículo 3 não nos dá a aprovação de que o que eles olharam e cobiçaram eram bom. Assim como se você for ver lá em Gênesis 3, sobre a queda de Adão e Eva, quando Eva ela olha para o fruto que a serpente fala que se ela comer não vai acontecer nada, a Bíblia fala que Eva olhou, viu que era bom
era bom aquele fruto, que era bom aos olhos dela, mas quando e depois que ela comeu, houve morte espiritual, houve separação dela para com Deus e de Adão para com Deus. Sabe por quê? Porque você pode olhar certas coisas e querer fazer, você pode ver certas coisas e querer fazer, mas isso não significa que Deus está aprovando, porque o que o ser humano olha e faz não é o que Deus olha e é o que Deus faz. O que o ser humano olha e cobiça não é o que Deus olha e o que Deus cobiça. O que o ser humano olha e deseja não é o que Deus olha e não é o que Deus deseja. Deus ele tem uma visão santa, Deus tem uma visão perfeita e ampla sobre todas as coisas. Mas diferente de nós seres humanos, o que nós olhamos é errado. A forma que nós olhamos as coisas é errado. O nosso olhar ele é maldoso. O nosso olhar ele é pretensioso. O nosso olhar ele é corruptível. O nosso olhar ele é caído. Sem você querer colocar maldade, tem coisas que você olha, que eu olho, que nós vemos maldade. Isso está na natureza do ser humano. Isso está na natureza de todo homem e de toda mulher. Então, quando eles viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si, não quer dizer que Deus estava aprovando que isso era certo, porque a visão do homem não é a visão de Deus. Mas, irmão, o que você quer dizer com isso tudo? Eu quero te falar que nós temos que buscar a Deus, ler Bíblia, ler Palavra de Deus, para nós termos ciência de entender como que Deus ele vê as coisas, como que Deus enxerga os problemas, como que Deus enxerga as situações, como que Deus quer que nós enxergamos os nossos problemas, como Deus quer que nós enxergamos a nossa vida, a nossa forma de viver, que é totalmente diferente da nossa. E uma prova é que quando você está diante de um problema, o seu olho, ele te faz entender que aquele problema é para a sua morte, é para a sua queda. Mas em toda a Santa Bíblia, pelo olhar de Deus, quando Ele permite alguma coisa ou deixa que alguma coisa aconteça, é sempre para o crescimento. E qual é a diferença? A diferença é a forma que você vê as coisas, é a forma que você olha para as coisas. Porque a forma que você vê vai ser a forma que você vai entender. E a forma que você entende vai ser a forma que você vai levar para o resto da sua vida como ensinamento. Louvado seja Deus. Então entenda que Deus ele vê diferente. O que você olha hoje e vê como problema, Deus pela visão dele, ele quer te mostrar e te fazer olhar que é uma solução de você crescer. O que você olha e pensa que não tem mais jeito, Deus ele está permitindo para que você tenha uma visão espiritual, uma visão de Deus, e entenda que é para você crescer, é para você subir de nível diante da presença dele. Louvado seja Deus. Em todas as coisas há ensinamento de Deus, mas pela visão de Deus. Se o ser humano olhasse esse mundo, se o ser humano entendesse os problemas que o ser humano passa com o olhar de Deus, o ser humano não tiraria a própria vida, o ser humano não entraria para os vícios, para a droga, o ser humano não se prostituiria, porque ele enxergaria que tudo que ele passa e tudo que está acontecendo ao redor, pela visão de Deus, ele enxergaria e entenderia que Deus está no controle de tudo e que Deus ele faz o que ele quer conforme a vontade dele. Só que nós temos que nos adaptar ao olhar de Deus, à forma que Deus vê as coisas, e não da nossa forma, porque da nossa forma pode ser frustrante, pode ser triste e pode nos levar à queda. Então Deus disse: o meu espírito não vai contender com o homem para sempre, porque ele é mortal. Olha o que Deus está falando de mim e de você.
O homem é mortal, você é mortal, eu sou mortal. E não adianta a gente ficar ou querer ser ou se achar maior do que ninguém. Você é mortal, eu sou mortal. Não adianta você querer pensar, não adianta você querer passar por cima de ninguém. Você é mortal, eu sou mortal. Para que você quer ser melhor do que as pessoas? Para que você quer ser maior do que as pessoas? Para que você quer ser conhecido? Para que você quer ser famoso? Se você é mortal, um dia você vai morrer. Um dia eu vou morrer. Um dia eu vou partir dessa terra. O que cabe a nós fazermos é ser como Jesus falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Não vale de nada a gente querer ser bonito nessa terra. Não vale de nada a gente querer ser perfeito nesse mundo, que ninguém vai ser. Não adianta a gente querer passar por cima dos outros, se todos nós vamos morrer. O ser humano é mortal, quem está falando é Deus. O homem é mortal. Para que viver querendo ser maior do que as pessoas? Se todos nós somos mortais, porque em vez de matarmos o nosso próximo, em vez de julgarmos e condenarmos o nosso próximo, por que nós não ajudamos o nosso próximo? Por que nós não estendemos a nossa mão para o nosso próximo? Se o ser humano, ele é mortal, o ser humano é perecível. Então está na hora de nós entendermos essas verdades bíblicas, de que não vale viver correndo atrás de fama e nem de glória nessa terra, se um dia todos nós vamos morrer. E o único que vai ficar para sempre, vai viver para sempre, é quem faz a vontade de Deus. A epístola de 1 João fala: o mundo e a sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Louvado seja Deus. Então Deus falou: olha, o meu espírito não vai contender com os homens, o meu espírito não vai ficar com os homens, porque nós, seres humanos, temos o nosso próprio espírito, o espírito do homem. E Deus, ele tem o próprio espírito dele, o espírito de Deus. Qual é a diferença do espírito de Deus para o espírito do homem? O espírito de Deus é perfeito e é eterno. O espírito do homem é falho e é perecível, é temporário. Só que hoje, na nova aliança que nós estamos vivendo, no Novo Testamento, no sangue de Jesus, pela morte e pela crucificação dele e ressurreição, todo ser humano tem a escolha de ter esse Espírito Santo que Deus disse em Gênesis através de Moisés: o meu espírito não contenderá com os homens para sempre. Hoje, o ser humano que levanta a mão para Jesus e aceita Jesus, ele pode aceitar e receber esse Espírito eterno e divino de Deus. E quer que eu te fale uma coisa? Não há coisa melhor do que você aceitar Jesus e receber o Espírito Santo de Deus. Mas, irmão, quem é esse Espírito Santo? O que ele é? O que ele faz? O que ele pode fazer? O Espírito Santo de Deus, diz a Bíblia, ele é o Consolador. Ele veio como a presença de Deus para renovar, para fortalecer, para capacitar, para libertar, para fortificar e para preparar os servos de Deus para ir para o céu, para estar na glória com Deus eternamente. E eu vou te falar mais: não tem alegria maior do que ter esse Espírito Santo de Deus. Não tem amor maior do que ter esse Espírito Santo de Deus. Não tem bonança, não tem dinheiro, não tem coisas lindas e belas nesse mundo que pode se comparar ao Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, talvez você não dê nada, mas é uma grande honra. Um ser humano falho e pecador que nós somos, receber algo que é santo e que é perfeito. Olha a honra que Deus dá para o ser humano de receber o Espírito Santo de Deus, que é perfeito e é eterno.
Olha a honra que Deus está te dando e a chance que Deus está te mostrando de você ter algo santo na sua vida, de você receber a santidade de Deus através do Espírito Santo do Senhor em sua vida. E você consegue receber esse Espírito Santo levantando a mão para Jesus, indo para a igreja e levantando a sua mão. Louvado seja Deus. E embora que nós somos falhos e temos os nossos dias contados na terra, como Deus falou, sua vida será de 120 anos, você terá uma vida com o Espírito Santo de Deus sobrenatural enquanto você estiver vivo. Enquanto você estiver vivo, você verá coisas sobrenaturais com o Espírito Santo de Deus. Enquanto você estiver vivo, enquanto você viver, você vai experimentar coisas, você vai sentir coisas que você nunca poderia sentir na sua vida, senão pelo Espírito Santo de Deus. Então é uma honra ter o Espírito Santo de Deus para viver e contemplar coisas que vai muito mais além do que uma vida miserável que o ser humano vive nessa terra. Louvado seja Deus. Então no versículo 4 fala: naquele tempo havia gigantes naquela terra. Olha o que Deus está falando. E ainda depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, esses gigantes eram fortes, homens famosos que houve na antiguidade. Então olha a situação da gravidade do pecado daquela época. Os filhos, louvado seja o nome do Senhor, de Deus, conheceram as filhas dos homens. E houve gigantes naquela terra. E cresceram gigantes naquela terra, por se multiplicar a maldade e o pecado. E Deus, a Bíblia fala no versículo 5, quando Deus viu, o Senhor viu que era grande a maldade sobre o homem na terra, e que todos os pensamentos e intenções do seu coração, do coração de quem? Do homem, era maus e em todo o tempo. Então o Senhor se arrependeu de haver criado um homem na terra e feriu o seu coração. Deus ficou com o coração ferido, porque Deus se arrependeu de ter criado um homem, por Deus ter visto tanta maldade e grande maldade sobre a face da terra, e que os pensamentos dos homens e intenções do coração eram completamente maus em todo o tempo. Meus irmãos, entendam uma coisa: o ser humano, infelizmente, está acostumado a viver tanto no erro, tanto no pecado, que o ser humano acha que o errado é certo. Isso eu tenho falado em algumas mensagens. O ser humano tem trocado o errado pelo certo, tem trocado o duvidoso pelo certo, tem trocado o profano pelo santo, a ponto dele ter um estilo de vida pecaminoso e errado e achar que aquilo é certo. E hoje em dia nós estamos vivendo isso. O ser humano está vivendo de uma forma tão errada que para ele, para ela, é natural pecar, é natural xingar, é natural usar droga, é natural se prostituir, cada um com a sua vida, cada um faz o que quer, cada um pensa o que quer, mas na verdade não era essa a vontade de Deus. Nunca foi a vontade de Deus o ser humano viver por vontade própria. A vontade de Deus desde a criação de Adão e Eva era eles obedecerem a Deus, a palavra de Deus, viver conforme a palavra de Deus. Até que eles decidiram a viver e fazer o que eles queriam, e isso trouxe pecado, isso trouxe desgraça, trouxe ruína, trouxe queda, e queda de todos os seres humanos, a ponto de afetar a minha vida e a sua vida, pelo pecado da natureza. Então entenda que a nossa natureza, ela é maldosa. O que o ser humano faz sobre a terra é maldoso. O que o ser humano comete sobre a terra é maldoso.
Mas, irmão, estão matando para uma causa, estão roubando para uma causa, estão fazendo coisas erradas, mas tem uma causa. Meus irmãos, o errado não se justifica. Se é errado, é errado. Ah, mas estão matando porque era um estrupador, estão matando porque era um ladrão. Mas, irmão, quem deu o controle e a autoridade para o ser humano tirar a vida do outro? Deus nunca falou para matar ninguém, Deus nunca falou para matar o próprio ser humano. A ordem de Deus foi: amai o seu próximo como a ti mesmo. Não é matar o seu próximo, não é destruir o seu próximo, não é tirar a vida do seu próximo. Deus nunca falou para matar. Deus é Deus de vida, é Deus de amor e é Deus de mudança. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, a natureza do homem sobre a terra naquela época era muito grande, a maldade que estava e no pensamento do homem era muito grande, a ponto de Deus ele se arrepender e ficar com o coração machucado, meus irmãos. Eu falo uma coisa de Deus para a sua vida: Deus hoje ele está triste com o que o ser humano está fazendo. O ser humano está matando, roubando, destruindo e levando isso como estilo de vida. Hoje em dia matar é normal, hoje em dia cometer suicídio é normal para o ser humano, mas para Deus isso não é normal, isso fere o coração de Deus. Deus fica triste, porque a alma que Ele criou e deu a vida para viver eternamente está se destruindo, está se aniquilando, e Deus está triste. E Deus está angustiado, Deus está com o coração ferido por ver a criação dele tirando a própria vida. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, não vamos deixar que o pecado desse mundo, não vamos deixar que o diabo tire a nossa vida, que ele faça com que nós ficamos contra nós mesmos com pensamentos e intenções malignas. Louvado seja Deus. Não deixe a situação difícil da sua vida controlar a você. Não deixe o problema te controlar. Entenda que mesmo você tendo problema, você também pode ter um Deus que soluciona o teu problema. Mesmo você tendo uma situação e vivendo uma situação difícil, você pode ter um Deus e acreditar num Deus que soluciona problemas difíceis. Mas não tira a sua vida, não tira a vida de ninguém, não mate, não roube, não destrui vida de ninguém, não destrui família de ninguém, não destrui casamento de ninguém, porque Deus não te criou para isso. Louvado seja Deus. Então Deus se arrependeu de ter criado o homem, e por causa da maldade do homem, Deus ele falou que tanto o homem como animais, répteis e aves do céu, Deus ele iria destruir. Mas se o homem pecou, o que tem a ver o animal irracional? O que tem a ver as aves do céu? Não tem nada a ver. Só que você pode ver na Bíblia que por causa de um, todos pagam o pato, como diz as pessoas. Por causa de um, todos levam a culpa. E hoje em dia não é diferente. Por causa de um, muitos estão sendo influenciados. Através de um, o mal ele está se multiplicando para outros lados da terra. Através de um, a destruição está acontecendo sobre outras vidas. Começa assim. O pecado, a maldade, o mal, ele começa assim. Ele começa pequeno, começa com um. Aí vai passando. E quando vai ver, a maldade é grande. E diante de Deus, a maldade ela não pode subsistir. A maldade não pode ficar de pé. Deus ele aniquila a maldade, ele destrói a maldade, ele quebra, ele mata a maldade. Louvado seja Deus. Então esse mundo que nós estamos vivendo, esse mundo vai acabar.
porque a maldade está muito grande, o pecado está muito grande sobre a face da terra. Deus não vai deixar a maldade do homem impune. Deus vai quebrar, Deus vai matar e vai destruir essa maldade. Um dia o acerto de contas vai chegar para quem está praticando a maldade. Um dia o acerto de conta vai chegar para quem está fazendo o mal. Não se preocupe, não seja vingativo, não fique com raiva. Um dia Deus vai tratar com esses maldosos. Louvado seja o nome do Senhor. Só que a Bíblia fala que Deus, depois de se arrepender, e que ele iria destruir os animais, as répteis, as aves do céu. Mas no versículo 8 tem um porém: mas Noé achou favor em seus olhos do Senhor. E esta é a história de Noé. Ele era um homem justo e sem mácula, sem maldade, sem malícia em sua geração. E Noé andava com Deus. Então, diante daquela maldade, havia um que não tinha se corrompido. E é isso que Deus ele quer ver na geração de hoje. Não importa se o mundo todo está pecando, mas o que importa é você não pecar. Não importa se o mundo está se matando, está se destruindo. O que não pode é você se destruir, o que não pode é você se contaminar. Diante desse mundo pecaminoso, Deus ele está procurando homens e mulheres justos que fogem do pecado. Deus está procurando pessoas simples, íntegras, que vivem pela santidade e fogem do mal. Então seja esse tipo de pessoa e foge desse mundo. Seja que faça diferença. E Deus ele vai te honrar nessa terra em nome de Jesus.